Você já ouviu falar dos salmos dos degraus? Você já ouviu falar dos salmos das peregrinações de Israel? Nós vamos fazer um estudo hoje no primeiro dos 15 salmos que contam a história do povo hebreu indo a Jerusalém. Durante esses 15 salmos você vai compreender e entender quais eram as peregrinações que Israel fazia antes de Jesus e na época de Jesus. Meus queridos irmãos, todos os anos Israel subia para as festas de Páscoa, para as festas de tabernáculos, para o Yom Kippur judeu, que é o dia do perdão, e para as demais festas importantes de Israel. Aqui no Salmo 120, ele representa o primeiro dos 15 degraus. E lá naquele local, diz a história que os judeus iam de degrau por degrau, cantando em cada degrau um dos 15 salmos aqui expostos na Bíblia Sagrada, e que vai trazer alegria ao teu coração. Neste primeiro salmo, no Salmo 120, o salmista ora para que ele seja livre do mentiroso e caluniador. Então nós precisamos entender o Salmo 120. Tem muitas histórias lindas e maravilhosas que num pouco espaço de tempo nós não teremos como relatar de uma forma precisa para você. Mas eu quero me dedicar à leitura deste primeiro degrau, desta primeira peregrinação bíblica e nesta primeira caminhada espiritual que eu e você vamos fazer junto no Salmo 120. E a palavra diz no primeiro verso: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Na minha angústia clamei ao Senhor de Israel e Ele me ouviu. Quando nós queremos que Deus nos abençoe, nós clamamos a Deus para Ele nos socorrer. E a nossa oração, ela precisa chegar sempre na presença de Deus, mas nós precisamos orar com instância, com fé e com adoração. Ele é o nosso Criador. Então, na minha angústia, disse o salmista, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Que maravilha quando Deus ouve a nossa oração. E no segundo verso ele diz: Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Meus queridos irmãos, como é ruim quando as pessoas mentem a teu respeito e fazem acusações e enganam as outras pessoas a respeito de você. O inimigo, ele é o especialista e o ensinador dos seus discípulos que gostam da mentira e que gostam de andar acusando as outras pessoas. Isto, meu irmão, é coisa de Satanás, e eu estou te ensinando a Bíblia Sagrada. No verso 13 ele diz: que te dará ou que te acrescentará, ó língua enganadora? É uma pergunta. O que te acrescentará se você mentir e falar mal dos outros? Se você vive na janela cuidando da vida dos outros? Se você senta na praça só para criticar os outros? Mas olha para dentro de você. É isso que a Bíblia está dizendo. Olha para dentro de você. Você é um desgraçado, pobre, cego e nu. É assim que a Bíblia trata pessoas desse jeito. E no verso 4 diz que são flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. Então, flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. Meus queridos irmãos, lá no Salmos 91, a Bíblia diz que é para nós orar contra os dardos inflamados do maligno. E o inimigo está sempre jogando pedras, dardos, acusações, mentira contra o povo de Deus e contra os filhos de Deus. Mas no verso 5 diz assim: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Que habito nas tendas de Quedar. Queridos, ele estava dizendo: ai de mim se eu não obedecer a Deus, ai de mim se eu não for reverente ao Criador, ai de mim se eu for um mentiroso, um enganador, porque um dia o mentiroso, o enganador, o fofoqueiro e um monte de gente irão prestar contas. E aí, como vai ficar a sua prestação de contas? Se você é um mentiroso, se a pessoa é uma enganadora, mentirosa, a conta vai ser cara. E vai ser tarde, porque não vai mais poder pagar, ou seja, se arrepender dos seus maus caminhos. No verso 6 diz: a minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Ou seja, os inimigos, eles tentam roubar a tua alma, tirar a tua paz, tirar a tua alegria, com mentira, com fofoca, com acusações.
Você já parou para pensar que tem muitas pessoas que chegam para ti, olha, fulano não presta, fulano é mentiroso. As pessoas falam assim, e se você prestar atenção e dar ouvidos ao que eles falam, você vai sair falando da mesma coisa, desses falatórios inúteis que não nos levam a lugar nenhum. Querido, Deus nos ensinou a gente filtrar aquilo que é bom e aquilo que é ruim jogar fora. Tem muito fofoqueiro que não merece entrar na tua casa, não merece sentar do teu lado e não merece ser teu amigo. Então olha o que ele diz aqui: a minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Ou seja, os inimigos de Davi, os inimigos da palavra de Deus, os inimigos de Deus, eles sempre estão fazendo isso, tentando roubar a nossa alma, ou seja, fazer com que nós venhamos a cair nas mãos do inimigo e irmos para o inferno. Você não, você é de Deus e Deus te comprou. Jesus te comprou com o sangue, com o sacrifício e com o perdão eterno para a habitação celeste. E no último verso, pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Meus irmãos, às vezes nós andamos em paz e não podemos falar nada, que nós revoltamos os bonitos, aqueles que se sentem melhores. Aqui Israel, ele vivia períodos difíceis na época do rei Davi, cercado de inimigos, querendo tirar a paz, destruir Israel, querendo roubar aquilo que eles tinham plantado e com tanto sacrifício em oração Deus havia dado. Meu irmão, os salmos dos degraus, eles fazem com que as pessoas boas reflitam naquilo que eles vivem e naquilo que eles viverão. Então esse aqui é o primeiro Salmos, 15 Salmos. Leituras do 120 ao 134 são os salmos de peregrinações. Quando o povo de Israel, o povo judeu, saía das suas cidades, dos seus vilarejos e se direcionavam a Jerusalém cantando lindos cânticos, e eles cantavam esses salmos aqui, tá bom? Entenda assim, meu amado, que Deus te ama e que quer abençoar a sua vida. Eu sou o pastor João Hamilton e esta é a mensagem da Palavra de Deus.